Alunos e alunas do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou Leonora Azevedo, professora de Matemática, e vou resolver nesse vídeo o PET, volume 4 de Matemática, semana 3. Nesse volume, a gente está falando sobre função afim, a função polinomial de primeiro grau. A gente continua com esse assunto e agora com alguns detalhes importantes. Ele vai falar aqui pra gente, dos casos especiais. E aí eu vou escrever para você algumas coisinhas aqui para resumir isso. Função afim, lei de formação dela, ax mais b. Falamos isso na semana 1 e na semana 2. É importante que você grave, tá? A gente tem aqui o coeficiente angular e o linear. A gente tem dois casos especiais. O primeiro caso especial que a gente vai tratar aqui é quando a gente fala que é uma função linear. O que significa ser uma função linear? Significa que o b é igual a zero. O que significa isso? Que a função não vai ter aquela parte fixa ali, ela vai ter só a parte variável. F de x igual a x. Ela recebe um nome especial quando o b é igual a zero. A gente vai ter também, dentro das especificidades ali, dentro dos casos especiais, a função identidade. O que a função identidade fala pra gente? Identidade, certinho. Além do b ser igual a zero, como lá na função linear, o a é igual a 1. Quando a gente faz isso, a função fica com essa carinha aqui, f de x igual a x. Eu tenho um resuminho de função afim lá no meu Instagram, tá lá nos destaques do meu Instagram, professora Leonora Azevedo. Se você quer ter acesso a esse mapa mental, a esse resuminho, me segue lá e copia o resumo, tá bom? Salva o resumo, guarda ele que ele vai ser muito útil para você. Então essa vai ser a função identidade. Apesar dele não falar aqui, eu já vou falar de uma vez que vai aparecer isso pra gente, e aí não faz parte da função afim, mas ele vai aparecer aí nos próximos exercícios pra gente, a função constante. O que é a função constante? É a função quando a é igual a zero. Isso que vai acontecer na função constante. A função fica desse jeito aqui, f de x igual a b. E é por isso que ela chama função constante, porque quem vai fazer a função variar, ela inclinar e por isso gerar inclinação, são os possíveis valores para x. Como o a é igual a zero, a gente não tem inclinação quando o a é igual a zero, não vou ter ali como variar, então a minha função fica uma funçãozinha constante. Então, isso aqui são os dois casos especiais de função afim. A função constante é uma função extra, mas que tem relação ali, ela muitas vezes é confundida com a função afim. Então, eu quis falar isso para você. Além disso, a gente vai ter a ideia da função crescente e da função decrescente, que nós já falamos. Quando a é maior que zero, a gente fala que é uma função crescente. Quando a é menor do que zero, falamos que a função é decrescente. Então, vamos seguir agora para as nossas atividades. Ele deu uns exemplos aqui. F de x igual a 2x é uma função linear. A característica da função linear é que ela passa aqui na origem. Ela passa ali no encontro dos eixos cartesianos. Menos 3x, outra função linear, porém decrescente. Aqui o a é igual a 2 e 2 é maior do que 0. Então, é uma função crescente. Aqui, o a é igual a menos 3. Se o a é igual a menos 3, ele é menor do que 0. A minha função decrescente. E para o terceiro exemplo, ele fez o h de x igual a x. O a é igual a 1 e o b igual a 0. Essa aqui a gente abrevia assim, é a função identidade. Então, bem crescente, sempre crescente. Agora ele vem com a atividade, lá na página 25. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função cuja lei de formação é f de uma função afim, f de x igual a meio que multiplica x, em que f de x representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido,
quando se utiliza X litros de leite utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, ó, o A é igual a meio, pode até colocar assim, ó, na forma de fração, 1/2, e B é igual a 0, porque a gente não tem aquele termo ali, alguém que multiplica x mais alguém. Então, o B é igual a 0. E o domínio da função é o conjunto R. R significa todo mundo, porém só os positivos. Você não vai construir uma quantidade negativa de sorvete, você não vai usar uma quantidade negativa de leite. Bom? Então, ele deu essa informação aqui. Muito cuidado, ó, que ele fala que o f de x representa a quantidade de sorvete. Então, o resultado é a quantidade de sorvete, a massa ali, em quilos. E o x é a quantidade de leite. Cuidado para não confundir isso. Na primeira parte aqui, ele pede somente para a gente substituir. Então, eu vou só substituir. Onde tem x, eu coloco 0. Vê se não faz sentido, ó. Meio vezes 0. Se eu não tiver nada de leite, eu não vou produzir nada de sorvete. Então, vai ser esse ponto, 0, 0. Aqui, o y igual, ó, vai ser meio vezes 2. Dá para simplificar 2 com 2, dá 1. Então, significa que se eu tiver 2 litros de leite, eu vou produzir 1 kg de sorvete. Era a informação que ele tinha falado lá no início, ó. 2 litros de leite para produzir 1 kg de sorvete. Se eu tiver 4 litros de leite, eu vou produzir 2 kg de sorvete. Então, 4 e 2. E se eu tiver 6 litros de leite, faz todo sentido. Ó, 6 dividido por 2, 3. Vou produzir 3 quilos de sorvete. Mesma coisa de sempre, da semana 1 e da semana 2. Vamos representar esses pontos. Ó, 0, 0. Quando o x vale 2, o y vale 1. Vai ser esse ponto. Quando o x vale 4, o y vale 2. Esqueceram de colocar o 6 aqui, ó, mas vou encaixar o 6 aqui. Quando o x vale 6, o y vale 3. Essa vai ser a nossa ideia. A gente vai traçar uma reta aqui para representar essa função. Então, eu vou traçar, ó, ela sai da origem e passa por todos esses pontos. Novamente, meu desenho não fica perfeitinho, porque eu não tenho a régua, mas o seu vai ficar. Essa vai ser a ideia. Essa é a minha função afim. Faça com a régua, beleza? Letra A, ele fala assim: a lei de formação f de x igual a meio x é de uma função linear ou de uma função identidade. Identidade, ó, aqui é o 1 e aqui não está 1, está 1/2. Então, ela é apenas uma função linear. Vou colocar assim, ó, função, vai ficar apertadinho aqui. Coloca com capricho aí no seu. Função linear. Depois ele fala assim, na letra B, a lei de formação meio de x é uma função estritamente crescente ou decrescente. No nosso exemplo aqui, ó, tá dando para ver. Eu vou só abreviar. Ela é estritamente crescente. Não abrevia no seu não, coloca bonitinho. É porque aqui é mais difícil para eu escrever. Tá? De acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Sempre o dobro, ó, você pode colocar aqui direto já o 20. Mas usando a lei de formação, eu vou fazer aqui para você começar a entender a ideia de função. Eu vi que isso equivale sorvete, vou colocar assim mesmo, ó, e isso equivale leite. Olha o que eu quero produzir, 10 quilos de sorvete, então eu vou substituir isso aqui por 10. Eu não quero 10 litros de leite, eu quero 10 quilos de sorvete. Então, vai ficar meio vezes x. Meio vezes x é a mesma coisa, ó, que x/2. Eu posso multiplicar o 1 vezes x. Vou passar o 2 para lá, o x vai ser igual a 20, que é a resposta que eu tenho ali. Então, ó, vou precisar de 20 litros de leite. Respondi. Então, essa daqui foi a letra C. E na letra D, ele fala assim, de acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Agora, ó, agora ele quer leite. Os 100 litros não é de sorvete, é de leite. Então, eu vou trocar no x. Vai ficar assim, ó, no lugar do x, vou
até colocar assim para ficar completinho. Eu coloco 100. Então, ó, f de 100 é igual a 1 sobre 2 vezes 100. Professor, isso aqui dá até para fazer de cabeça. Vai ser o 100 dividido por 2, que é 50. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas eu quis fazer desse jeitinho para você começar a entender as fórmulas. Então, a atividade 1 está resolvida. Observa que é bem repetitivo esse PET. É bem parecido com os exercícios da semana 1 e 2. Atividade 2, agora ele fala assim: analise o gráfico da função f de R para R. Isso aqui significa domínio e contradomínio. Significa que você pode colocar qualquer valor para x e qualquer valor para y. E preencha as lacunas corretamente. Então, ele deu essa função e isso aqui não é uma função só não. Ó, essa parte é uma, outra, outra, outra e outra. São funções diferentes. Tá? A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é construído por 2 semirretas e 3 segmentos de reta. É isso que ele está fazendo aqui, ó. São funções diferentes. Eu tenho 5 funções, na verdade. E aqui ele vem falando assim, ó, no intervalo de menos infinito até o 3, o menos infinito até o 3, esse símbolo aqui é o infinito. Quando a gente coloca esse menos, é para dizer que ele está aqui à esquerda, ó. Então, significa, a grosso modo, assim, do menos 3 para trás, como se fosse essa a ideia. A função f é definida por f de x igual a quanto? Observa que a função está constante. Ela não varia, não. Ela não inclina nem nada. Então, vai ser f de x igual a 3. Isso é a característica de uma função constante. Se ela não tem inclinação, se ela não é nem crescente nem decrescente, o a é igual a 0. É uma funçãozinha constante igual a 3 ali. Logo, no intervalo de menos infinito até menos 3, a função é constante. Constante. Ela não tem inclinação. O a é igual a 0. Tá? Vamos seguindo aqui agora, ó. No intervalo de menos 3 até 1. Então, eu vou olhar aqui agora, ó. Do menos 3 até 1. A gente sempre olha no eixo x. A gente não olha aqui no eixo y, não. Então, no intervalo de menos 3 até 1, a função é definida por isso aqui. Menos 2x menos 3. Ele já deu a fórmula pra gente. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo o a é quem acompanha o x, menos 2, o b é quem não tem x, menos 3. Logo, no intervalo de menos 3 a menos 1, a função é estritamente, olha o desenho, ó, decrescente. E o menos 2 é menor do que 0. Então, essa função aqui é decrescente. Fiz esse resuminho lá para você e ele está lá no meu Instagram. Então, importante a gente ver. Seguindo, no intervalo de menos 1 até o 2, então, ó, menos 1 até o 2, a função é definida por, e aí ele não deu a formulinha pra gente. A gente que vai ter que achar. Vamos fazer ela agora, ó. A função é definida por essa funçãozinha aqui. Como que eu faço isso? Eu vou pegar 2 pontos dessa função. Pode ser aqui e aqui. Pode ser, ó, esse ponto. Pode ser o 0, 0. Pode ser qualquer ponto. A gente vai ter que definir essa função. Eu gosto de pegar esse ponto, o 0, 0, porque ele é fácil de fazer conta. E vou pegar esse ponto aqui também, o 2, 2. Olha o que vai acontecer com essa função. Observa o seguinte, ó, quando x for 0, o y é 0. Quando x for 2, o y é 2. Quando x for menos 1, o y é menos 1. Isso significa que a gente tem uma função identidade. O que é a função identidade? Ó, f de x igual a x. O f de x é a mesma coisa que y. Y é igual a x. Se o x for 2, o y é 2. Se o x for 3, o y é 3. Se o x for 1, o y é 1. Ou seja, a função que eu tenho definida aqui é f de x igual a x. Essa é a lei da função identidade. Identidade é a minha função. Logo, no intervalo de menos 1 até 2, a função é estritamente, ó, crescente. O termo que acompanha o x é o 1 e ele é positivo. Então, essa funçãozinha aqui é crescente. No intervalo de 2 até o 4,
De novo, ó, a gente tem uma função constante. Ela não tem inclinação, ó, paralela ao eixo x. E onde que ela está paralela ao eixo x? No 2. Todos os termos ali vão ser sempre iguais a 2. Então, nesse intervalo, ela é definida por isso, por f de x igual a 2. Independente do valor de x, o y é 2. Logo, no intervalo de 2 a 4, a função é constante. E por último, no intervalo de 4 até mais infinito, que é a gente seguir aqui, ele fala o seguinte, que a função é definida por 1/4 de x mais 1. Essa é a lei de formação de uma função afim, sendo a igual a 1 sobre 4 e b igual a 1. E essa função, o 1/4, apesar de ser fração, é positivo. Então, essa função é estritamente crescente. Com isso, a gente finaliza a parte da semana 3 do volume 4 do PET. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me acompanhar nas redes sociais. Se você gostou, escreve aí nos comentários. Um abraço, bons estudos e até a próxima semana.